No vídeo de hoje vamos falar sobre Copasa CSMG3 na B3. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos começar pelos destaques financeiros da empresa. A receita vem aumentando nos últimos 3 anos. Em relação a 2020, a receita aumentou 2,5%, abaixo da inflação, portanto, que foi na casa de 10%. Os custos aumentaram 6,7%, portanto, acima da receita, mas também abaixo da inflação. E dessa forma, considerando outras despesas operacionais, o EBITDA caiu cerca de 10% em relação a 2020. Já no lucro, temos uma observação importante, pois a empresa considerou no lucro provisionamento para seu PIDV e devolução tarifária. Não fosse este efeito, o lucro teria sido menor que 2020, mas igual ao ano de 2019. Mas no final, o lucro líquido apurado ficou apenas em 16 milhões de reais. Cerca de 2/3 das receitas estão na área de água e 1/3 em esgoto. Houve um aumento da receita com água e uma redução com esgoto, como podemos ver na tabela. Olhando os seus custos, vemos que um dos responsáveis pelo pequeno lucro da empresa foi o seu provisionamento para o PIDV. Como todo projeto de PIDV, temos uma redução dos custos futuros com o pessoal e maior lucro da empresa nos próximos trimestres, analisando somente essa questão. Em custos não administráveis, chama a atenção o aumento do custo de energia. Afinal, o custo de energia tem aumentado no mundo todo, inclusive no Brasil, pressionando o custo da empresa. Por fim, com esses custos adicionais, o EBITDA apresentou redução de 10%, comentado anteriormente. E o lucro líquido, já com os efeitos de PIDV e devolução tarifária, fechou em um valor muito baixo, historicamente, comparando com os anos anteriores. Por fim, o investimento CAPEX, que apresentou um valor menor em 2021, até por conta da pandemia, tem uma previsão de retomada a partir do ano que vem. Avaliando o histórico um pouco maior aí do lucro da empresa, tivemos uma queda em relação a 2020, justamente pelo resultado do terceiro trimestre. Lembrando que a queda maior do gráfico entre 2019 e 2020 se deve ao desdobramento das ações no final do ano de 2020. A relação preço por lucro está em seu mínimo de acordo com esse histórico. Pode ser um sinal interessante de compra para quem pretende investir na ação. Ela está em 6,7, exceto 2015 que teve prejuízo, mas os outros anos ela não havia chegado em valor tão baixo assim. Em termos de ROI, o lucro pelo patrimônio líquido, a Copasa está ligeiramente acima da Sabesp. A campeã nesse quesito está sendo a Sanepar, no Paraná, entre as principais empresas da área listadas na Bolsa. A empresa tem um histórico de pagamento de proventos e, pelo que vemos, nos últimos anos houve inclusive uma melhora na quantidade de proventos pagos pela empresa. Houve um aumento do payout da empresa nos últimos anos, além do próprio aumento do lucro em si. O dividend yield histórico está em um patamar mais elevado em 2021. Em 2020, com a queda do preço, a gente teve essa relação disparando ali para um valor muito alto. Em 21, o dividend yield está totalizando 74 centavos por ação, o que é um bom valor. O valor patrimonial da ação tem apresentado crescimento ao longo dos anos. Lembrando que tivemos aquele desdobramento ali no final do ano de 2020. E a relação preço por valor patrimonial está abaixo de 1 no momento, podendo também indicar um ponto interessante aí para o investidor que pretende comprar Copasa.
Em termos de dívida, o crescimento da dívida bruta da empresa chegando a quase 4 bilhões de reais. Em consequência disso, a dívida líquida subiu para 2,6 bilhões, maior que em 2020, mas menor que 2019. A relação dívida líquida por EBITDA está na casa de 1,5. Em termos do indexador da dívida, vemos um aumento significativo da dívida relacionada ao CDI, que, com o aumento das taxas básicas de juros, deverá ter impacto no montante a ser pago pela empresa. E, de certa forma, com esse aumento de taxa de juros e inflação que a gente tem observado, o cupom médio da dívida tem crescido em relação aos anos anteriores. A ação está sendo negociada próxima a R$ 13 e, após a queda devido ao início da pandemia, o valor da ação tem andado de lado um pouco. A projeção dos analistas apontam para um valor de em torno de R$ 18 daqui a 12 meses. Portanto, uma valorização positiva da ação. Agora, calculando o valor intrínseco da ação, a gente, com a redução do lucro do terceiro trimestre, apresentou uma redução desse valor intrínseco. Mas ainda assim, ele está mais do que o dobro do valor de negociação atual da ação, sendo um indicador positivo para o investidor também. Comparando os ganhos passados, exceto no último ano, em que a ação apresentou uma queda em relação ao valor que estava há um ano atrás, em 5 em 10 anos a gente teve um rendimento bastante interessante da ação, principalmente por conta do valor de dividendos recebidos. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento em Copasa. Do lado positivo, a gente tem relações de preço interessantes, preço por lucro, preço por valor patrimonial e valor intrínseco. Os itens não recorrentes que impactaram o lucro da empresa não devem ocorrer novamente, portanto, há expectativa de que ela siga registrando lucros. Ela tem um bom histórico de investimento em longo prazo e a expectativa dos analistas de mercado de aumento do valor da cotação. Do lado negativo, ela é uma empresa estatal, com a maior participação ali do governo do estado de Minas Gerais, portanto, quem prefere não investir em estatal tem os seus motivos para sair dessa ação. O crescimento da receita foi abaixo da inflação, por conta até da segurada que houve em relação aos reajustes de tarifas, por conta do próprio governo, e o aumento da dívida no último ano. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.